Irmãos, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. Eu espero realmente que vocês estejam guardados, protegidos e amparados no amor de Jesus Cristo. Esta é a última noite de Jesus Cristo, assim celebra a tradição cristã, desde o quarto século aproximadamente. A Igreja colocou isso na sua agenda anual. E a celebração ela tem um propósito especial e único de fazer com que a gente sempre esteja se lembrando dos atos grandiosos de Deus em favor de nós, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e sim, sem dúvida nenhuma, celebrando e relembrando os atos grandiosos de Jesus Cristo. Quinta-feira, a última noite de Jesus, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos, e depois vai até o jardim do Getsêmani para pernoitar, e ali ele passa a noite em oração, em angústia e dor, e nós teremos como tema, então, da nossa Noite da Esperança, esse momento, esse episódio, que ele é significativo, além de ter o maravilhoso milagre de Jesus vencendo a morte, a maneira como Jesus passa essa noite. Tem, assim, alguns ensinos, um testemunho, exemplos que nós devemos seguir, que nós devemos buscar, que nós devemos aprender, porque estes exemplos de Jesus são bênção para a nossa vida. Então, sem mais delongas, vamos orar e assim nós já vamos ler o texto bíblico e meditar e interceder. Esse é um momento muito especial em que nós buscamos fortalecer a nossa esperança naquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai amado, querido, nós adoramos o Teu nome, reconhecendo, confessando de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, que Tu és o nosso Deus. Tem manifestado de maneira extraordinária, manifestando graça, misericórdia, derramando bênçãos sobre nós, nos propondo uma vida abençoada, bem-aventurada, uma vida com propósito, com sentido, baseada nos mandamentos e ensinos do Teu reino, de Jesus Cristo. Adoramos o Teu nome, ó Pai. Esta noite nos reunimos, trazendo à memória aquele momento em que Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, o filho de Maria, o filho de José, o homem segundo o Teu coração, Jesus, ser humano, Jesus divino, Jesus, o Filho único de Deus. Queremos refletir sobre essa noite, no período mais importante da história da humanidade, que é a celebração da Páscoa e da ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre o maior e mais terrível inimigo da humanidade, da existência da humanidade, que é a morte, que é o mal, que é o pecado. Sê conosco nesta noite, ó Deus. Nós buscamos a Tua face em oração porque cremos e temos desfrutado do conforto, do consolo da Tua companhia, da Tua comunhão, do Teu amor. Recebe, ó Deus, a nossa oração, sê conosco, fala ao nosso coração. A Tua palavra é fonte inesgotável de sabedoria, vida e alimento para a nossa fé, nossa esperança. E sem dúvida nenhuma, transformação do nosso ser, para que possamos viver mais próximos do ideal cristão, da vida cristã. Viver é Cristo, ser cristão, ser igual a Cristo. Obrigado a Deus, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, na verdade o texto, nós temos assim, vários textos, né? Praticamente os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, observam e contam esse episódio. Eu vou virar um pouquinho para pegar a Bíblia. Contam esse episódio. Me perdoe. Contam esse episódio. Mas eu quero ler o texto de Lucas.
Você pode ler depois, fazendo um paralelo entre eles. É interessante fazer isso. Mas Lucas 24, então, perdão, gente, eu estou lendo, os textos que a gente mais lê nesse período, se preparando sem dúvida nenhuma para esta celebração. 24 já é praticamente a ressurreição. É o capítulo 22 de Lucas, do verso 39 ao verso 46. Então, Lucas 22, 39, 46 diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Palavras do Senhor. No calendário cristão, todo ano, e esse dentro do calendário cristão, sem dúvida nenhuma, a celebração da Páscoa cristã é o evento mais importante da era cristã. É lógico que a gente não destaca, ou a gente não desconsidera o Natal. O Natal é a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, cumprimento da promessa, da chegada, do envio do Messias, o Filho escolhido de Deus, não tenha dúvida nenhuma. A Páscoa é a concretização da obra de Jesus Cristo no sentido de nos trazer salvação, de derrotar o grande e poderoso inimigo que é a morte, que é o pecado. E assim, ano após ano, nós celebramos esse momento e é interessante a gente observar que a prática da celebração é algo que Deus instituiu já desde no Antigo Testamento, no início, na formação do povo de Israel, quando saiu do Egito. Deus estabelece e traz essa ideia fundamental da celebração, e celebração de geração a geração, celebração perpétua, porque tem o sentido pedagógico de ensino, de relembrar, de memorizar, de lembrar sempre os atos grandiosos de Deus em favor de nós. Nesse momento, Jesus celebra a última ceia com os seus discípulos e vai para o jardim, esse lugar chamado Getsemane, que era um lugar onde prensava azeitonas, prensava para retirar o azeite. O texto de Lucas diz que era costume, ele, quando estava por aquela região, e o ministério de Jesus foi um ministério itinerante. Aquele lugar era um lugar especial, que ele gostava de pernoitar, de descansar, de acampar. Só que esta noite é uma noite diferente. É a última noite de Jesus Cristo, antes de ser preso, de ser torturado, julgado, executado, morto, assassinado e ressuscitar depois do terceiro dia. Esta é a noite da prisão. Esta é a noite da angústia. O texto de Lucas diz que Jesus estava tão intensamente transtornado, angustiado, e que ele suava, e o suor eram gotas de sangue, de tanta pressão era
aquela noite tanto intensa, a falar da intensidade daquele momento. Esta é a noite, segundo Lucas, é a noite do sofrimento, é a noite derradeira. E aí eu fico assim, já logo no começo, tentando perceber aquilo que Jesus estava vivendo, né? Porque a gente também já teve noites na nossa história em que a gente perde o sono, a gente fica angustiado, fica abalado por algum evento que aconteceu. São tantos os eventos, são tantas as situações. E não dá para imaginar o tamanho da dor, da angústia, do sofrimento de Jesus. Um momento intenso de angústia, de profunda dor. E nesse momento intenso, esse momento de Jesus, eu entendo assim, essa experiência de Jesus, ela é muito especial. E ela tem umas coisas assim muito importantes para nos ensinar. Essa experiência de Jesus, esse momento de Jesus, essa última noite de Jesus. Esse registro do testemunho de Jesus é assim muito precioso. Enquanto filho do homem, suportou e venceu o pior inimigo, enquanto filho de Deus, enquanto filho de homem, principalmente essa é uma coisa importante nós destacarmos, enquanto filho do homem, que é inclusive um conceito que Jesus utilizava para falar de si mesmo. Esta noite de muita angústia, ele suportou, venceu o pior inimigo, o medo e a morte. E aí a primeira coisa que eu gostaria assim de compartilhar com vocês e que me chama muita atenção, e sempre quando eu me deparo com algum episódio de Jesus, com Jesus orando, com Jesus saindo para orar na beira da praia, com Jesus saindo para orar em determinado lugar e tal, esses episódios que registram esse momento de oração de Jesus, uma das coisas que me fala muito, assim, me vem imediatamente, assim, havia necessidade de Jesus orar? Porque ele e o Pai eram um. É o que nós aprendemos no Evangelho. Certa vez os discípulos perguntam para ele, nós queremos ver o Pai. Ele diz, eu estou há tanto tempo com vocês. Ele revela isso. Então, assim, pela lógica, ele e o Pai é um, não havia necessidade de orar. Enquanto filho de Deus, não. Enquanto primogênito de Deus, não. Enquanto o próprio Deus, não. Enquanto o Verbo encarnado, no registro de João, no primeiro capítulo, e o Verbo estava no princípio, e todas as coisas foram criadas por ele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de promessa. Não havia, mas enquanto filho do homem, sim. E outra coisa, Jesus ele tem como assim, meta missionária, testemunhar e ensinar para nós o relacionamento do ser humano com Deus. Então, ele orar era fundamental para que ele pudesse nos ensinar isso. Então, Jesus, enquanto filho de Deus, não há necessidade, mas enquanto filho do homem, há essa necessidade, e nesse momento ele se coloca diante de Deus para orar. E é interessante, é um momento muito intenso. É um momento terrível. E eu vejo assim como um momento, a oração como algo assim extremamente significativo, porque ele está orando para enfrentar o pior, ou a pior batalha, ou pior situação da vida, para enfrentar a morte. E esse momento de oração, ele encontra força em Deus. E a gente pode até fazer um paralelo entre esse momento no Getsemane e o momento quando ele começa a sua caminhada.
que em Mateus 4 registra que ele ficou 40 dias jejuando e orando e depois foi tentado. E a partir daquele momento de tentação que ele enfrenta o diabo, o maligno, no deserto, ele sai fazendo a sua caminhada, ou seja, a sua jornada até a cruz de preparação ali dos seus discípulos, escolhendo, chamando os seus discípulos, ou seja, a gente precisa compreender que esse ambiente da oração, ele é fundamental na vida cristã para nos preparar para enfrentar algo que Jesus menciona aqui, que é a tentação. Orar e vigiar para que não entre em tentação. Às vezes a gente tem uma visão limitada da tentação, porque a gente acha que a tentação é as coisas, assim, aparentemente boas da vida e gostosas que nos tentam, etc. Não, a tentação de desistir do plano de Deus. É essa tentação que Jesus está enfrentando nessa hora. É a tentação que ele enfrentou lá naquele momento em Mateus, no início da sua missão, no início da sua caminhada, no início da sua jornada, preparando os seus discípulos. Aqueles 40 dias ele estava se preparando para enfrentar essa tentação, para desistir da sua missão, dos planos de Deus. A oração aqui, Jesus então diz para a gente que a oração, Jesus ensina para nós que a oração é fundamental para que a gente enfrente todo tipo de tentação, para não desistir da vontade de Deus, do plano de Deus, do querer de Deus. Mas eu vejo que nem sempre a gente considera a desistência ou pensar em desistir da vontade de Deus, de algum ministério, de alguma ação dentro da igreja, de alguma colaboração dentro da igreja, desistir de fazer aquelas coisas que Deus espera de nós como tentação. A gente encara como tentação algumas coisas que são muito gostosas, etc. E a gente se deixa levar por ela. Jesus está orando para não ceder à tentação de desistir da cruz. E aí outra coisa, sim, muito especial nesse momento também, que me chama a atenção, é o fato de Jesus mostrar para nós como é que ele enfrenta o sofrimento. O sofrimento de Jesus mostra a sua humanidade, seu medo, sua angústia, a fraqueza, e ele busca força em Deus. Jesus nos deixa a rica lição de que no momento mais cruel da existência humana, medo e morte, temos a esperança, a possibilidade de encontrar apoio, amparo em Deus. Ele passou aquela noite na presença de Deus. Enquanto Deus, ele é autossuficiente, ele tem todas as condições, e nos evangelhos nós percebemos isso, ele tem todas as condições enquanto filho de Deus. A morte não é nada para Jesus Cristo enquanto Deus. Mas enquanto filho do homem, lá é sim algo real, angustiante, traz um sofrimento tremendo, e a gente não pode perder essa percepção de olhar para Jesus enquanto filho do homem. E aí, enquanto filho do homem, e eu vejo isso muito fortemente, a gente pode fazer o paralelo, inclusive, no início da caminhada de Jesus Cristo, como eu tenho citado Mateus 4. Ele orou e ele se preparou, e quando o maligno apareceu, ele estava pronto. Ele estava firme, ele tinha clareza, ele tinha serenidade, sobriedade, ele tinha paz, ele tinha firmeza. E aqui, após aquela noite de angústia, de dor, Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Sofreu, os discípulos dormiram, ele ficou aquela noite acordado em angústia, suou frio, suou sangue, ele sofreu, ele passou uma noite terrível. Mas na manhã, quando os guardas chegam para levar Jesus, ele está pronto para enfrentar aquela situação.
que é plano de Deus, que é vontade de Deus, que era plano para a nossa salvação. Ele não estava fazendo aquilo para ele, estava fazendo para nós. Ele estava pronto, ele estava firme para beber o cálice, ele estava firme para enfrentar a cruz, ele estava firme para enfrentar a pior situação da existência da humanidade, que é a morte. Quando os guardas chegaram, seu comportamento e atitude eram de serenidade, de paz, de autocontrole, de firmeza. Ele estava certo de si, ele estava certo do que ele deveria fazer e nada poderia atrapalhar aquele momento, inclusive ao episódio que alguém puxa a espada e corta a orelha de um soldado e ele diz, não é assim, e restaura a orelha daquele homem. Isso mostra o quanto ele estava consciente, estava no controle de todas as suas emoções e de toda a situação. Naquela noite de oração, ele encontrou a força, enquanto filho do homem, enquanto Jesus humano, ele encontrou a força para enfrentar essa missão grandiosa, terrível que Deus tinha para ele. Como é que a gente enfrenta a situação da vida? Como é que a gente enfrenta os desafios que Deus coloca diante de nós? Na oração, na comunhão com Deus, é Deus quem vai nos dar a força. Nem sempre nós compreendemos e desfrutamos a teologia dos dons que Paulo nos ensina, que os dons são dados por Deus, é unção divina, é o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo, e todo esse dom, toda essa força, todo esse poder que vem de Deus, toda essa capacidade que vem de Deus é para que nós sejamos bênção, para que nós sejamos bênção na vida da igreja, para frutificar a igreja, para abençoar a igreja, para abençoar a quem o Senhor quer abençoar. Aqui no Getsemane, nesta noite, assim como todos nós somos tentados diante dos desafios de seguir a Jesus e viver a Cristo, de ser igreja, de ser reino, nós pensamos em desistir. Jesus buscou força em Deus, na comunhão com Deus. E aí outro aspecto que eu vejo de Jesus Cristo nesta noite, tão terrível, uma noite tenebrosa. Jesus nos ensina duas coisas, sim, fundamentais. Como enfrentar um momento tão intenso e difícil. A oração nos dá força. E às vezes a gente não consegue enxergar, né, o que Deus tem para nós. Jesus sabia o que ia enfrentar, Jesus sabia quais eram os planos, ele já havia avisado, ele já tinha dito aos discípulos que isso ia acontecer 3 dias antes. Mas às vezes a gente fica assim diante dos desafios da vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe às vezes a gente não sabe qual é o propósito de Deus. A gente chega assim, pai, qual é o propósito dessa situação, qual é o propósito desse momento? Eu não consigo enxergar a perspectiva, eu não tenho perspectiva, eu não consigo enxergar o futuro, eu não consigo enxergar o propósito de eu estar vivendo essa noite tenebrosa, de eu estar vivendo esse momento tão complicado na vida, e Jesus nos ensina a confiar e obedecer. Porque para obedecer você precisa confiar, e para confiar você precisa obedecer. E aí às vezes a gente ouve as pessoas falando tanto de oração, porque oração é isso, oração é aquilo, oração. E Jesus, nessa oração, ele traz esse ensino, assim, fortíssimo. Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Lucas, inclusive, acrescenta um detalhe, ele diz assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Às vezes nós vivemos momentos assim muito intensos, muito complicados.
E aí Jesus está nos ensinando assim, ó, a confiar no Senhor, a confiar na presença do Senhor, a confiar que o Senhor é o Senhor de toda a história, que tudo está sob o seu controle, que todas as coisas estão sob o seu controle. E mesmo que venha a morte não tem o poder de nos afastar de Deus, de nos afastar. Já venceu a morte. E Jesus nos ressuscitou por isso, para nos dar essa confiança. E confiar não é uma tarefa tão fácil. E obedecer é muito menos. Mas é a grande lição que o Senhor nos traz diante de uma noite tenebrosa, de uma noite terrível, prestes a enfrentar o pior inimigo. Jesus nos ensina a confiar no Senhor e a obedecer ao Senhor, a confiar nos propósitos de Deus, a confiar na presença de Deus, a confiar no domínio de Deus, a confiar que o Senhor é todo-poderoso e nada, absolutamente nada pode nos tirar dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Paulo compreende isso lá em Romanos 8, ele vai dizer nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nesta noite, a última noite de Jesus, o momento derradeiro para enfrentar esse inimigo terrível, a declaração de Jesus, seja feita a tua vontade. E ele expressa confiança, rende-se e obedece à vontade do Pai de salvar todo aquele que nele crê. Preciso confiar e obedecer. Se nós olharmos para Jesus, concluindo, gente, se nós olharmos para Jesus apenas como Filho de Deus, nós perdemos uma perspectiva maravilhosa de aprender a viver como seres humanos, segundo o coração de Deus. Jesus, enquanto Filho do homem, e o próprio Jesus, ele diz de si mesmo, Filho do homem. E o Filho do homem, então, ele precisa orar. O Filho do homem, ele precisa buscar a força em Deus. O Filho do homem precisa confiar. O Filho do homem precisa obedecer. Então, nesse momento derradeiro, nessa noite terrível, Jesus nos ensina que nós precisamos buscar o Senhor em oração, que nós precisamos buscar a força no Senhor, que nós precisamos confiar no Senhor e que nós precisamos obedecer ao Senhor, ainda que a noite seja tenebrosa, ainda que a noite termine na morte, nem mesmo a morte tem o poder de nos separar de Deus, nem a morte. Essa é a grande lição da ressurreição de Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada, venceu o Filho de Deus, o próprio Deus. E enquanto ser humano, ele buscou força em Deus. E enquanto ser humano, ele saiu vencedor. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos lembrar da morte de Jesus, mas também lembrar da ressurreição de Jesus. E assim, no domingo, nós estaremos celebrando essa vitória maravilhosa que Jesus nos dá de maneira gratuita. Vamos agora encerrar e vamos agora então ao momento de oração. Paizinho querido, nós lembramos esse momento significativo de Jesus Cristo, nosso Senhor, o teu Filho,
aquela noite no jardim de Getsêmani, uma noite angustiante, uma noite de intenso sofrimento, ó Pai. Nós não podemos nem imaginar qual era o tamanho da angústia de Jesus Cristo diante da morte deste inimigo terrível. E ali naquele momento, enquanto filho do homem, enquanto ser humano, ele foi amparado por ti, ele foi assistido por ti. Ele buscou a tua face em oração, ele buscou a tua comunhão, ele passou aquela noite na tua presença. E esta noite na sua presença, ó Deus, foi especial, fundamental. O preparou para dar continuidade no plano que pertencia a ti, estava no coração de Jesus, de concretizar a salvação, de declarar, de derrotar de maneira cabal o inimigo. Ó Pai, quantas noites nós não passamos também em angústia, em preocupação, em dor. Ó Deus, quantos momentos na vida nós nos sentimos abalados, desestruturados, angustiados, derrotados, destruídos. Que nós aprendamos como Jesus a desfrutar da tua presença, que nós buscamos a tua face em oração, porque na tua presença, na tua comunhão, nós somos amparados, fortalecidos, renovados, reanimados. Recebemos todo o cuidado, todo o amparo necessário para continuarmos caminhando firme no teu propósito, na tua vontade, para não desistirmos dos teus planos, da vida que o Senhor tem para nós, da vida comprometida com o teu reino, com a tua igreja. E que diante de tão grande sofrimento, tão grande tribulação, nós continuamos confessando que o Senhor é Senhor da nossa vida, que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, e que mesmo estando abalado, eu continuo confiando no Senhor, confiando na tua vontade, no teu propósito, Deus. Abençoe, ó Pai, cada um dos nossos irmãos e irmãs que têm vivido momentos assim e que possam, ó Deus, ser abençoados com esta palavra agora, de que quando a tempestade chegar, quando a noite escura, tenebrosa, assustadora chegar, nós nos prostremos diante de ti, busquemos a tua face, e lá naquela noite escura, lá naquele momento terrível e derradeiro, nós seremos acolhidos pela tua presença. Assim como o anjo, Lucas retrata que o anjo apareceu para confortar Jesus. É símbolo da tua presença, do teu cuidado, do teu amor. Ouve o nosso clamor, ó Deus. Ouve a nossa oração, Pai. Nós terminamos esta oração agradecendo imensamente a tua presença em todos os momentos na nossa vida, principalmente nos momentos de luta, nas noites escuras e tenebrosas que temos diante de nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, um grande abraço e Deus continue nos abençoando. Esse tempo de Páscoa possamos celebrar com muita alegria o milagre de Cristo Jesus, a tumba vazia, a cruz vazia e Jesus Cristo vivo e ressurreto para todo sempre. Amém. Saudade do tempo e da história, do cheiro do mato, de gente de outro lugar. Lembranças da escola, papel, lápis, cola, da areia, da praia,
do vento e do mar. Saudade do primeiro beijo, do café e do queijo, na mesa o almoço e o jantar. Da casa cheia de gente, da avó e os parentes, pro meu coração alegrar. Saudade apertou meu peito, me fez chorar, lamento, memória, sentimento, saudade dos hinos de outrora, as cantigas de roda, do samba e outros refrões, dos versos sinceros, poemas e prosas e várias canções. Saudade apertou meu peito, me fez chorar, lamento, memória, sentimento, saudade.